Sabe, tem um determinado momento que parece que a gente se torna escravo da comparação. Você rola ali os feeds de notícia, você entra nas mídias sociais e parece que tudo é tão belo, tudo é tão legal, tudo é tão sensacional na vida das pessoas. Sabe, parece que quando você chega finalmente naquele patamar que você acha que está tudo legal, tem alguém melhor. Sabe, tem alguém vivendo, parece que algo mais extraordinário que você. E você fala, uau, tô me sentindo pequeno. Ou, entre aspas, aquele sentimento de ingratidão com o que você viveu até hoje. Bom, esse vídeo é para falar sobre isso. Você está no canal do Zé Luiz. Esse canal é feito com todo carinho, buscando a direção do Espírito Santo, pedindo a Jesus que ele possa tocar no seu coração por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a revelação do Senhor ao nosso coração, sabe? Já vai um pitaco. Se você está atrás de uma palavra, se você está atrás, sabe, de uma direção, você tem falado, Senhor, fala comigo, tá aqui. Leia as Escrituras. Sabe, de verdade, comece a ler a palavra de Deus e você vai ver que ele vai te direcionar. Ele vai falar ao seu coração. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Você está no canal do Zé Luiz e é um prazer ter você em nossa companhia. Eu quero contar para você um breve resumo sobre o que aconteceu na vida de Elias. Você sabe que Elias era um profeta extraordinário, né? Ele foi usado extremamente por Deus. Em um determinado momento, ele tomou uma decisão. Ele desafiou, sabe, as estruturas da época. Ele foi contra Jezabel, desafiou seus profetas, os profetas de Baal. Jezabel foi a culpada, sabe, uma das culpadas, mas talvez a maior, por introduzir a idolatria no reino de Israel, coisa que o Senhor abominava. O culto ao deus Baal, sabe, era proliferado em Israel. E Elias foi para o combate, sabe? Elias tomou uma atitude inesperada, matou os profetas, humilhou Baal, enfim. Quando Elias ele fez isso, eu acho que Elias passou por uma crise. Ele passou por um momento que ele não esperava. Elias venceu os profetas de Baal, Elias foi lá, derrotou, Elias fez, por meio da oração, o fogo descer do céu. Só que Jezabel se voltou contra ele, dizendo que ainda hoje, ainda naquele dia, se fará a Elias, ou se iria fazer a Elias, quase que não sai, né? A conjugação do verbo fazer. Iria ser feito a Elias o que ele fez com os profetas de Baal. E o grande profeta, sabe? Grande profeta teve uma reação muito que inesperada para ele. O profeta, isso está escrito no livro de Reis, no capítulo 19, 1 Reis 19, no versículo 4. Vamos ler o versículo todo, tá? Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia inteiro, depois da notícia. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida. Que oração, né? Eu não sei se você já viu pessoas fazendo assim, orando assim, ou se você já orou assim, pedindo a morte, sabe? Pedindo um basta para a sua vida. Pelo contexto, parece que a oração de Elias ela estava um tanto quanto exagerada, né? Porque Elias tinha sido ameaçado por uma mulher. E o que produziu essa reação tão forte em Elias? Sabe, nós não podemos julgá-lo. Como eu quero que você também não julgue as pessoas que estão ao redor de você, ou não julgue a si mesmo. Eu não sei o que está impactando o teu coração,
Mas se você talvez contar para alguém que está do seu lado, essa pessoa vai dizer: nossa, isso está te fazendo sofrer desse jeito? Sabe, essa coisinha está machucando você dessa forma, dessa maneira? Amado, não julgue a dor dos outros, sabe? E também não menospreze a dor que você tem sentido. Talvez não é nada tão grandioso aos olhos dos outros, mas está te machucando, está te ferindo. E isso tem que ser tratado, sabe? Isso tem que ser cuidado. Você precisa, sabe, consultar a Deus e tratar isso diante de Deus. E vou até mais longe, tá? Deus deixou os profissionais, Deus ele capacitou o ser humano para que nós também ajudássemos uns aos outros. Então, se você tem a necessidade de conversar com um psicólogo, converse. Se você tem a necessidade de conversar com um amigo, converse. Se você ainda não é pastoreado, você não frequenta uma igreja, permita que alguém te pastoreie, converse com alguém, sabe? Lógico que você não vai falar, sabe, das coisas que se passam no seu coração para qualquer um, mas é importante você ter com quem desabafar. Então, basta, tira a minha vida. E aqui está a frase, sabe, que é o que me chamou muita atenção e o que Deus quer tratar com a gente. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa. Ele pediu a morte, basta, tira a minha vida. Porque quando eu olho para trás, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele começou a fazer essa comparação. Vamos dizer que ele olhou para os seus antepassados. Quem eram os antepassados dele? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. Quem eram seus antepassados? Josué, Calebe, homens extraordinários, homens de Deus, que tiveram as suas vidas extremamente usadas pelo Espírito Santo e que viveram o seu propósito. Elias estava comparando a sua vida com a vida dos outros. E isso deu mal, isso deu ruim, isso não foi bom, isso deu péssimo para a mente de Elias. Por quê? Porque Moisés era Moisés, Elias era Elias, José era José, Elias era Elias. Os planos do Senhor para a vida desses homens eram diferentes dos planos que Deus tinha para Elias. E ficar se comparando, tentando se equiparar, é um jogo muito ruim para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus. Porque ao se comparar, Elias poderia ser vítima do orgulho. Uau, eu sou Elias, cara, acabei de fazer o fogo descer do céu. Rapaz, olha o que eu fiz, eu sou Elias. E isso é muito ruim, por quê? Porque tudo que Elias fez, ele não fez por sua causa. Ele fez para a glória e exaltação do nome de Deus. E ao se comparar, ele podia ir para outro extremo, que era se sentir um nada, ter a sua autoestima derrubada, ser vítima de ansiedade, ser vítima, sabe, de uma sensação de que ele era insuficiente, sabe, de que ele não prestava. E não, meu amado, não, minha amada. Os planos que Deus tem para você são diferentes dos planos que Deus tem para minha vida. Sabe, há momentos que a gente fica fazendo certas comparações e tentando se equiparar a algumas pessoas, e a gente não compreende que cada um tem o seu propósito, que cada um foi chamado por um motivo, Deus te escolheu por um motivo, e Ele não escolheu a outras pessoas pelo mesmo motivo, sabe? Ele te colocou nessa casa, Ele te colocou nesse lar, nesse trabalho, Ele te colocou nesta faculdade, nessa escola, porque os objetivos de Deus com você são diferentes dos objetivos de Deus comigo, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu produzi esse mesmo vídeo falando sobre essas mesmas coisas.
só que super elaborado, sabe? Eu tô aqui até com os meus rascunhos, sabe? Eu fiz super elaborado, eu fiz direitinho, eu fui lá. Quando eu terminei, parecia que estava horrível, sabe? Não gostei, não ficou legal. E eu fiquei me sentindo mal, de verdade. Porque às vezes no meu caso, né? Eu amo pregar a palavra. Só que eu não tenho os mesmos dons e talentos que outros irmãos meus possuem. Outro dia eu ouvi uma expressão que tem pastores megazords, sabe? Você se lembra do Power Rangers? Então, parece que tem aqueles pastores megazords, aqueles caras extraordinários que, sabe, tem uma dicção, eles têm uma palavra diferenciada. E eu não sou eles, eu nem pastor sou. Eu sou simplesmente uma ovelhinha de Jesus que quer compartilhar com outras ovelhinhas o alimento que tem recebido. Então, quando você começa a fazer a comparação, eu, sabe, fui pego mesmo por essa sensação diabólica de que, uau, cara, eu não consigo fazer direito nem pregar a palavra. Mas está aí, não é por performance, é pela unção, é pela direção de Deus. Esse vídeo pode ser visto por uma única pessoa. Mas se esse vídeo alcançou um coração e foi, sabe, redimido, ungido, consagrado por Deus, aliviado das suas dores, das suas angústias, tá ótimo, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas também não sou pior, concorda? Sabe que Deus, Ele deu a mim e Ele deu a você, Ele deu a cada um de nós a nossa porção. E ficar se comparando e tentar às vezes se nivelar a certas pessoas é tóxico, sabe? Não faz bem, de verdade. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estavam tentando comparar a sua vida com a vida de outras pessoas e ficavam dizendo, por que eu não vivo a vida que fulano vive? Por que eu não vivo os mistérios? Por que eu não consigo, sabe, ser feliz como fulano é? Sabe, por que eu não consigo, sabe, alcançar os êxitos que fulano possui? Sabe aquele ditado que diz que parece que sempre a grama no quintal dos outros é mais verdinho? Nós temos que nos libertar, meu amado, minha amada, dessas amarras. Não podemos estar como Elias, sabe, vítima do nosso próprio passado. Sabe, Elias poderia olhar para o seu passado e ver que ele fez tantas coisas extraordinárias e achar que ele deveria viver aquilo todo momento. Meu amado, minha amada, às vezes o Senhor revelou tantas coisas ao seu coração, te deu tantas providências em um determinado momento da sua vida, que hoje ele não tem dado. Mas não significa dizer que ele é menor na sua vida e nem que você, sabe, não é mais filho. Sabe, você consegue compreender e ter maturidade suficiente para isso? Eu quero orar com você nesse momento. Porque você não é melhor que seus pais e nem pior do que os seus pais. Você não é melhor e nem pior do que aquelas pessoas que apresentam uma vida nas mídias sociais. Aliás, se isso está acontecendo com você, se liberte um pouco dessas mídias sociais, tá? Se você tem olhado a vida dos outros e isso está te doendo, está te machucando, sabe? Abandone isso. Vamos orar para que, se a gente tiver que olhar para alguém, que a gente olhe para Jesus. E se nós olharmos para as pessoas, que nós possamos usar os bons exemplos e os maus exemplos para nossa edificação tão somente. E que, se Deus fizer, tudo bem. Se Deus não fizer, tudo bem também. Ele continua sendo Deus. E nós continuamos amando e glorificando o nome dele. Vamos orar? Pai amado e querido, Elias caiu numa dura realidade, que ele não era melhor do que os seus pais, Senhor.
E como a comparação de fato estava fazendo mal a Elias. Sabe, a comparação estava sendo péssima para Elias. Senhor amado e querido, nos ensina a olhar para Ti. Se esse meu amado irmão, se essa minha amada irmã, sabe, tem sido vítima disso, desse mal deste século, que é ter à mão a vida de tantas pessoas ao mesmo tempo e a gente ficar, sabe, tentando se equiparar. E sabe, o Senhor tem a minha porção, o Senhor tem a porção desse querido, dessa querida, que é diferente da porção dos outros. Nos ensina, Espírito Santo, a viver a vida que o Senhor nos tem dado, lutando sempre, claro, buscando o melhor, mas sempre sendo felizes com aquilo que o Senhor tem nos entregue e tendo fé que sim, se sabermos te amar, se sabermos viver em fé, em comunhão contigo, Pai, as coisas vão acontecer. O Senhor é Deus de providência. Mas se não acontecerem também, continuaremos te louvando, te adorando e te buscando, porque tudo que o Senhor tinha que fazer por nós, o Senhor fez. O Senhor entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Que esta palavra, que essa mensagem continue reverberando nesse coração, porque, Senhor, a tua graça no coração dela é suficiente. Louvado seja teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai, e curte. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, pense em se inscrever, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.